Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos do 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho ele tem um cunho assim vocacional. É o chamado desses apóstolos para o seguimento. Quando Jesus passa, que vê aqueles homens trabalhando, levando a sério o seu compromisso, os seus ofícios, Jesus viu que era exatamente desses que precisavam. Jesus quer exatamente homens comprometidos, homens sérios, com responsabilidade. Jesus não está querendo intelectuais para ser apóstolos, porque a formação Jesus ainda ia dar para eles. Mas Jesus queria alguém que se comprometesse com a missão. E logo em seguida, passando por aqueles que estavam ali trabalhando no seu ganha-pão diário, Jesus então logo convida para que eles se tornem também discípulos, pescadores de alma. Jesus diz: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. O grande convite de Jesus ainda continua para cada um de nós hoje. Jesus quer nos chamar para a missão. Às vezes até escutamos pessoas que dizem que não tem tempo, já são muito ocupados, não tem como dedicar um pouco à missão, para a evangelização, porque tem a casa, tem o trabalho, tem os filhos, tem tantas outras responsabilidades. Mas saiba de uma coisa, Jesus quer exatamente do jeito que você é, fazendo o que você faz. O missionário e o discípulo de Jesus, ele é aquele que, de fato, tem responsabilidade. Jesus sabe, conhece aqueles que ele chama, né? Eles não sabem, mas Jesus conhece cada um deles, o coração de cada um dos escolhidos. E quando Jesus chama, sabia que aqueles homens não tinham ainda e não tinham a capacidade, mas Jesus convida para que ao longo da caminhada eles fossem capacitados. O que nos leva aqui nessa grande reflexão? A atitude daqueles homens. Logo que Jesus chamou, deixaram tudo e o seguiram. Quantas vezes Jesus tem nos feito chamados para a missão? Quantas responsabilidades muitas vezes o Senhor quer nos dar para ser catequista na igreja, para assumir uma pastoral, um serviço? Quantas pastorais nós temos disponíveis, né, para trabalhar com criança, para trabalhar com jovens, para ser missionário, para ir ao encontro dos necessitados, nas pastorais sociais? Quantos serviços são colocados à disposição? Quantas vezes você já foi chamado para uma missão dessa? Qual tem sido ou qual foi a tua resposta? O medo de se comprometer ou achar que não vai ter condição de assumir? Faça a experiência. Quando for chamado mais uma vez, faça como os discípulos, sigam. E aí, com certeza, além do Senhor capacitar para a missão, o Senhor também vai dar o tempo necessário para esta missão. Por isso, amados irmãos e irmãs, neste dia que ele é missionário e ao mesmo tempo vocacional, que possamos aprender com esses discípulos, com esses apóstolos, também a imediatamente escutar a voz do Senhor, obedecer e seguir. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.